bem com você? Sábado, como nós já sabemos, é dia de viajar. Mas antes, vamos a algumas dicas do país. A primeira, as praias de lá possuem areias pretas. Olha só! O milho é um dos alimentos favoritos da população. Agora sim, vamos desvendar tudo sobre esse país. Bora? Partiu viajar! Estamos falando de Guatemala, localizada na América Central, tendo como capital a cidade de Guatemala. População estimada em 19 milhões de habitantes. O idioma oficial é o espanhol. O país foi o principal centro de civilização maia entre os séculos 4 ao 9. A nação é marcada pela oposição entre os indígenas de origem maia. Foi uma ex-colônia espanhola e Guatemala conquistou a independência em 1821, sendo incorporada ao México. Mas em 1823, a nação passou a integrar a Federação Centro-Africana e o país só teve autonomia em 1838. Um lugar que você não pode deixar de ir é em Antígua. É uma pequena cidade rodeada de vulcões no sul do país. É conhecida principalmente pelo seu aspecto colonial espanhol. As casinhas coloridas são cenários para várias fotografias. Quem nunca sonhou em ganhar 1 milhão? Eu acabo de ganhar um, hein? Brincadeiras à parte, o milho, ele é muito amado no país, como já falamos. E tem um prato que é muito pedido por aqui, é o tamales. No Brasil, ele é como se fosse uma espécie de pamonha. E aqui você pode comer ele puro ou até mesmo recheado, com frango e carne. Eu vou comer aqui puro e vocês aí no estúdio vão ficar na vontade, ó. Quer? Vale a pena conhecer Guatemala, mas precisamos também falar de um outro lado do país. A pobreza, ela existe. Segundo dados levantados, 61% da população vivem em situações precárias. 6 em cada 10 guatemaltecos passam por grandes dificuldades. A onda de violência toma conta de Guatemala. Só no ano de 2022, segundo a Polícia Nacional, mais de 3.000 homicídios foram registrados. E os principais motivos vêm sendo a falta de acesso à educação e o desemprego. Vício. O problema tem sido principalmente entre os jovens. A maconha e o vapor são as principais substâncias usadas por eles. A depressão vem se alastrando em Guatemala. Em média, 59 mil pessoas vivem com transtornos mentais. Os principais motivos são os problemas familiares, a descoberta de uma doença grave ou até mesmo o abandono. E a doença da alma, quando não tratada, tem levado principalmente os adolescentes e jovens do país com idades entre 11 e 30 anos a tirarem a própria vida. O cristianismo é a religião que prevalece no país e foi no ano de 1995 que a Universal chegou aqui. E aí? Foi bom conhecer mais um país, né? Agora é com vocês aí nos estúdios. Hasta luego! Muito bem, muito bem. A Carla só colocando inveja na gente nessas viagens, né? E nessas comidas que ela vai experimentando por aí. Olha, nós estamos aqui, ó, falando de Guatemala. O Brasil está aqui
O avião fez uma volta danada aqui, fez um passeio, né? Mas está aqui perto, na América Central. E para falar de Guatemala, nós vamos falar com o Bispo Aguinaldo, que já deve estar conosco por videoconferência. Aguinaldo e Simone, sejam bem-vindos ao Morning Show. Bom dia! Buenos dias! Buenos dias a todos! Que bendição poder comunicar-nos acá com todos, verdade? E aí, como é que estão as coisas por aí? Estamos aqui sempre com o mesmo entusiasmo e a mesma paixão para servir o nosso Deus, para ganhar essas almas dos guatemaltecos e de todos os centro-americanos que têm tanta necessidade. É maravilhoso ter essa oportunidade de servir o nosso Deus, onde quer que Ele nos envie, onde quer que Ele nos mande, porque as diferenças de comida, idioma, costumes, são muitas. Mas uma coisa é igual no Brasil e em todas as partes do mundo. A necessidade de Deus, a sede de Deus, a necessidade de paz que o ser humano tem. E sair pelo mundo derramando a água da vida, sair pelo mundo faminto, compartilhando o pão da vida com todas as pessoas que a gente encontra no nosso caminho, isso é realizar um sonho, é cumprir o propósito da nossa vida como servos do nosso Deus. É assim, meu amor. É verdade. Guatemala é um país muito abençoado, graças a Deus. Mas, infelizmente, né, como meu esposo falou, as dificuldades em todo o mundo, não só em Guatemala, isso fazem com que as pessoas estão mais sedentas, né, dessa água. Então, a gente pode, de verdade, ir até elas. E na Guatemala, falando do lado, né, das mulheres, são mulheres fortes, né, porque suas raízes são indígenas. Então, essas mulheres, apesar de chegarem na igreja um pouco recatadas, porque elas sofrem muito, né, por causa do preconceito, porque são das raízes indígenas. Mas quando elas chegam na igreja, que elas são acolhidas, que elas recebem amor, elas ficam tão gratas que elas não vão sozinhas. Eles têm o costume de levar toda a família. Quem ganha a mãe e os seus 11 filhos e a família inteira, porque as famílias guatemaltecas são bastante grandes, né? E apesar dos problemas que têm dentro das suas casas, mas encontram paz no Senhor Jesus e levam essa paz para dentro das suas casas também, quando são recebidas e acolhidas na igreja. Aguinaldo, aí, assim, foi falado aí, né, que a grande necessidade as pessoas aceitam facilmente, a gente evangeliza na rua. Como é feito como são feitos os trabalhos de evangelização? Os meios de comunicação em Guatemala, como em quase todo mundo, são bastante caros, né? Para a gente ter um bom espaço na TV, no rádio, sempre é bastante caro. Então, temos pouca possibilidade de usar os meios de comunicação. Então, o nosso trabalho mais cotidiano é de porta em porta, é de casa em casa. E, graças a Deus, as pessoas aceitam. Quando abordamos as pessoas nas ruas, quando batemos nas portas das casas, as pessoas aceitam. É como se nos estivessem esperando. E formamos, então, nas aldeias, os grupos, as caravanas, porque o transporte público é muito escasso, o transporte público é muito deficiente. A partir das 7 da noite, 7h30 da noite, já não tem mais transportes para as pessoas. E no domingo, o transporte é quase zero. Então a gente vai durante as semanas, toca nas portas, o sábado toca nas portas, formamos os grupos e temos que conseguir uma possibilidade de que essas pessoas domingo possam vir para a igreja.
vencendo a limitação do transporte, né? A escassez de transporte que existe no país. Quer dizer, além da evangelização, os pastores têm que preparar o transporte, né? Senão não tem como as pessoas irem para a igreja. Porque há deficiência de transporte no país. Nós temos quantas igrejas na Guatemala? 32 igrejas. 28 igrejas. 28 igrejas. E quantos pastores, mais ou menos, assim? Mais ou menos uns 28 igrejas, 45 pastores aproximadamente. Tá bom, vamos passando algumas fotos aqui. Pastores e auxiliares, né? Sim, sim. Essa igreja tem seu pastor e nem todas têm o seu auxiliar. Essa foto aqui é... Essa igreja é de Barberena, inaugurada tem 2 anos, sim. Essa igreja, em dezembro do ano antepassado. Essa aí foi a última inaugurada, essa aí é de Boca do Monte. Essa é a segunda igreja da capital, Zona 1. Essa é Zona 18, também na capital. Essa é Zona 6, na capital, que são divididas... A cidade é dividida por zonas, é como uma espiral que vai girando, e cada zona tem o seu número em toda a cidade capital aí na Guatemala. Uhum. A gente viu bastante fotos das fachadas, queria ver fotos assim de dentro também, do trabalho dos grupos, trabalho social, como que é feito aí também o trabalho social? O trabalho social é uma constante aqui com a gente, porque... Como vimos na reportagem, 6 de cada 10 guatemaltecos vivem numa situação de extrema escassez. É o que faz com que muitos fujam do país. Essa é a sede, né? Essa é a sede. Aí estamos com os obreiros orando pelas pessoas, diante do altar das pessoas, no momento da Santa Ceia, esses grandes guerreiros que são os nossos obreiros. Tinha uma foto ali que parecia um núcleo. Não sei se passou aqui uma foto no começo. Exatamente. Isso, são mais uma. São as visitas. Volta mais uma. Aqui, ó. Esse é um núcleo de oração. Exatamente. São as reuniões que a gente faz durante a semana, de casa em casa, principalmente no sábado, para poder prepararmos as pessoas para que venham no domingo para a igreja. Aí foi no começo de tudo, Vila Nova Cachoeirinha. Peraí, volta ali essa foto. Ali é muito antiga essa foto, Aguinaldo. Sim. É uma relíquia, né? Essa aí é de 1990 Não, 87. Aonde é essa foto? Do princípio dos anos 90, amor. Vila Nova Cachoeirinha, 1990. Ainda era aqui no Brasil. Vai, vamos. Aí eu estou auxiliando o Bispo Oswaldo Ceola na Vila Nova Cachoeirinha. Muito bem. Esse é o lançamento do livro. Mistérios e Segredos da Alma, ou Segredos e Mistérios da Alma. Uma bênção, olha, um dos livros mais extraordinários que a igreja lançou até agora, do Bispo Macedo. Aí foi o nosso casamento. Quando nos casamos em... primeiro sábado de fevereiro de 93. Pode ir passando, gente, as fotos. Vai passando. Vai passando. Essa é uma das nossas igrejas em Quetzaltenango. Aí a nossa reunião domingo de manhã. E uma vigília. Uma vigília. Também somos... Aí a visão da nossa sede desde o altar, né? Eu estou vendo muitas pessoas com máscara e são fotos durante a pandemia, né? Exatamente. Já essa situação da máscara já caiu aí no país, na Guatemala? Não, ainda... Bom, o governo deixou como opcional, né? As pessoas podem usar ou não. Essa aí é uma foto da inauguração da nossa igreja na segunda maior cidade do país, em Quetzaltenango. E essa é a roupa usual aqui
das mulheres, que é o huipil e corte. Sim, cada região tem o seu E corte. cada região tem o seu corte de roupa diferente. Aí a consagração dos novos auxiliares, jovens que dispostos a deixar tudo para levar o evangelho, a palavra do nosso Deus. É isso que eu ia perguntar para você. Quer dizer, há o trabalho social, há o trabalho de libertação, de cura. As pessoas estão recebendo o Espírito Santo e se tornando obreiros, pastores. Já tem pastores aí do país? Temos pastores aqui do país e temos pastores guatemaltecos pregando na Venezuela, pregando no Panamá, pregando em outros países também, que começaram na Guatemala e hoje estão levando a palavra de Deus dentro da Guatemala e nos países circunvizinhos. A igreja já está há quanto tempo em Guatemala? Há 22 anos. 22 anos. A igreja está servindo na Guatemala. A gente sempre faz, Aguinaldo, essa observação aqui no programa para as pessoas entenderem, né, que chega no país, né, algumas pessoas me perguntam assim, o que é preciso para abrir a igreja num novo país? Preciso de um casal cheio do Espírito Santo. Tendo um casal cheio do Espírito Santo, ali vai nascer uma nação. E começa ali os núcleos familiares, como a gente viu nas fotos, o trabalho, as orações. Não tem ônibus? A gente arruma um ônibus, né? Arruma o transporte. Dá um jeito. A gente dá o jeito, as pessoas vão indo, vão se libertando, recebe o Espírito Santo, vai se nascendo obreiros ali naquele país. Daqui a pouquinho, pessoas vão sendo chamadas pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Vão se preparando, vão participando dos estudos, entra para o IBURD, Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus. E daqui a pouquinho já tem pastores sendo formados naquele país. E a Guatemala hoje tem pastores ali que se formaram e estão até pregando em outros países. Então isso mostra o crescimento, o estabelecimento do reino de Deus em um local. Porque estabelecer o reino de Deus não é abrir a igreja e o estatuto, o prédio, né? O prédio da igreja e o estatuto da igreja. Mas o reino de Deus se estabelece quando as pessoas vão recebendo o Espírito Santo. Cada pessoa que recebe o Espírito Santo, independentemente das suas limitações, se não teve uma educação formal, se para os seus amigos ela não tem assim nada expressivo, ela pode não ter um diploma, ela pode ser uma pessoa que tem dificuldade até para se comunicar, mas quando recebe o Espírito Santo, se torna um elemento multiplicador. Como o Bispo Macedo sempre tem nos ensinado, a pessoa se torna uma fonte e flui e vai levando a palavra de Deus, vai levando a mensagem da salvação, a cura, a libertação, a vida para todos os que estão ao seu redor. Então, excelente. É uma bola de neve, né? É um elemento multiplicador, vai crescendo e mais almas vão sendo ganhas para o reino do nosso Senhor Jesus. Tá bom. Então, Simone quer acrescentar alguma coisa? Sim, é maravilhoso a gente estar totalmente disponível para que o Espírito Santo possa nos usar cada dia mais. O que nós vemos, né, como eu tinha comentado no início, que como as mulheres chegam de uma maneira muito conservadora, uma maneira mais retraída, recatadas, quando elas recebem o Espírito Santo, elas querem fluir, elas querem fazer algo para a obra de Deus. Ser úteis. Elas querem, exatamente, elas querem ser usadas por Deus. É algo extraordinário, maravilhoso. E nós temos também bastante jovens que estão se preparando para ser no futuro uma esposa de pastor. Elas se dedicam, elas colocam o momento delas, né, que muitas estudam, trabalham, mas aqueles momentos livres delas, elas colocam à disposição de Deus. E graças a Deus por isso, porque no passado, a mãe, ou até elas mesmo, conheceram o que é uma vida sem Deus. E agora elas com Deus, elas querem levar isso
não só para o povo delas, mas outros povos, assim como nós estamos sendo usados hoje. Excelente. Olha, foi um prazer recebê-los aqui no Morning Show, prazer rever o meu companheiro Aguinaldo. Vale a pena falar que começamos juntos na obra, né? Éramos todos obreiros juntos. Exatamente. Então era tudo começo, tudo de Iburdi, tudo no Iburdi, aqui em São Paulo. Bispo Adilson, Bispo Aguinaldo, eu, Marcelo Pires da Márcia, Mário, né? Exatamente. Fernando Vassolé, quem mais? Exatamente. Todo mundo junto aqui. Quando eu cheguei na igreja, ali no Timbiras, Rua dos Timbiras 144, Santa Efigênia, havia um jovem dinâmico ali no lobby da igreja, ajudando, limpando, fazendo tudo. De longe eu olhei uma bateria. E aí eu perguntei para esse jovem, tem alguém que toca bateria aqui? E o jovem disse assim, por que você toca? Não tem ninguém não. Pega as baquetas lá e experimenta a bateria. Eu fui, peguei as baquetas, experimentei a bateria. E dias depois eu fiquei sabendo que esse jovem era o baterista. E estava sendo o lugar para mim. E esse jovem era o Bispo Eduardo Bravo. A bateria foi a isca, né? Foi a isca, a bateria foi a isca. E ali foi quando eu fiquei na igreja. Ele não teve nenhuma restrição de me passar o seu posto de baterista. E eu fiquei ali na igreja, comecei tocando a bateria. E ali a gente começou, nos convertemos. O meu primeiro aniversário que eu tive na vida, porque nascemos ali na periferia de São Paulo, numa situação muito pobre, dificuldade que nós tivemos. Quando eu fiz 15 anos, o Bispo Eduardo foi em casa fazer a minha primeira festa de aniversário, naquela época. Levou o grupo jovem da igreja, levou os garotos todos, as moças da igreja, e fizemos ali a minha primeira festa de aniversário na igreja, coisa que a gente hoje já não celebra mais. Mas... É o que você falou, né? Não tem ônibus, a gente arruma um ônibus, né? Então faz de tudo para ganhar uma pessoa, né? Exatamente. E aquele investimento de atenção que eu recebi, que você me deu, e o grupo jovem da igreja me deu, me ganhou para Jesus. Eu nunca me havia sentido assim, tão importante, que eu valesse tanto. E na igreja, no grupo jovem, me fizeram eu me sentir bem-vindo, acolhido. E eu digo para as pessoas que quando a gente entrega a vida para Jesus, se integra na igreja, se integra ao reino de Deus, nós passamos a ter duas famílias, né? Uma pequena em casa e uma grande na igreja. E hoje essa família no mundo inteiro, né? Aguinaldo, um prazer muito grande revê-lo. Simone, Deus abençoe. E obrigado Amém. por Todos terem vocês participado também. aqui do Morning Show. Um abração. Um beijinho para Claudineia, para todos aí. Para você aí. também, Simone. abração, Prazer grande recebê-los. Para você e para todos os que têm permanecido para sempre. Vamos com Jesus até o fim. Isso Um abraço. Outro. Esse quadro é para você sempre saber o que tem acontecido